Olá, seja bem-vindo à nossa segunda parte da aula sobre fisiologia do exercício. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre a seguinte situação. 3 indivíduos resolveram começar a fazer atividade física juntos. Eu tenho um obeso, um indivíduo bem condicionado, um desportista e um atleta. Então, esses 3 indivíduos resolveram começar a fazer atividade aeróbica juntos, tá? Por quê? Porque eles querem ajudar o nosso amigo sedentário aqui. Então, o combinado é o seguinte: os 3 começam a correr juntos. No mesmo momento, os 3 começam a correr e eles vão correr na velocidade sempre igual à do indivíduo sedentário. Então, vamos analisar essa situação passo a passo por diferentes óticas para a gente comparar muito bem esses indivíduos. Vamos lá. Começou a corrida. Quando começa a corrida, primeiras contrações musculares, elas são obtidas por meio da interação das cabeças de miosina com os sítios ativos, consumindo o ATP que está dentro da célula. Isso está igualzinho para os 3 indivíduos. Conforme as contrações musculares elas vão acontecendo, o nível de ATP na célula vai reduzindo e esse ATP precisa ser renovado. Para ser renovado, a primeira forma de renovação é através da glicólise de maneira anaeróbica, ou seja, eu vou pegar a glicose que é essa que está dentro da célula, e vou utilizá-la para a renovação de ATP. Então está tudo acontecendo igualzinho nos 3 indivíduos, eu estou ali nos primeiros minutos de corrida. Os primeiros segundos, primeiro, segundo, terceiro minuto de corrida. Depois desse momento, o ATP ele continua precisando ser renovado, porque ele continua sendo consumido durante as contrações musculares. Então, a gente tem um estímulo para ativar as vias aeróbicas. Porém, a gente tem diferentes níveis de adaptação ao exercício aeróbico. Então, esse indivíduo que é o atleta, ele mais cedo vai começar a utilizar as reservas energéticas, glicose e outras fontes, ácidos graxos, por exemplo, na obtenção de energia para a atividade física. Isso na forma aeróbica. Então, quando passarem cerca de 10, 15 minutos, talvez até um pouco menos, esse indivíduo, dependendo do seu grau de condicionamento, ele já vai ter principalmente a via aeróbica como fonte produtora e renovadora de ATP. Já esse indivíduo e esses daqui vão demorar um pouco mais. Num segundo momento, quando chegar lá para os seus 20, 25 minutos, esse indivíduo aqui utilizará prioritariamente fontes como ácido graxo e glicose para a obtenção de energia de maneira aeróbica. Já o nosso amigo sedentário, ele provavelmente ainda não começou significativamente a renovar ATP dessa forma. Então, quando dá 30 minutos de corrida, por exemplo, eu tenho o seguinte cenário. Esses 2 indivíduos estão oxidando diferentes fontes de energia, principalmente ácidos graxos e glicose, e esse indivíduo aqui ainda depende de glicólise de maneira anaeróbica, portanto, para a renovação de ATP. Ou seja, via menos eficiente para renovar esse ATP. Como resultado, o seu consumo de glicogênio ele é muito mais intenso do que nos outros indivíduos. E esses indivíduos aqui, principalmente o atleta, eles estão utilizando mais ácidos graxos como fonte de energia. Então, uma molécula com uma densidade energética maior, o seu glicogênio está sendo preservado. Eles produzem energia de maneira anaeróbica? Sim, uma parte do glicogênio, da glicose, está sendo utilizada de maneira anaeróbica para poder rodar as vias aeróbicas. Então, ele utiliza a glicose por completo, de maneira anaeróbica e também de maneira aeróbica. Porém, o nosso amigo sedentário não. Ele só está utilizando a glicose como fonte de energia de maneira anaeróbica, ele não está utilizando a via aeróbica expressivamente, significativamente. Então, o que está acontecendo nessa situação? O glicogênio dele reduz muito mais rápido do que nos demais. A sua percepção de esforço ela é mais alta. A produção de ácido também. Como resultado, ele sente mais dor e ele tem uma percepção de esforço maior do que os demais indivíduos. Se ele conseguir correr, por exemplo, até uns 40, 45 minutos, provavelmente ele já vai estar nessa situação utilizando aerobicamente os nutrientes.
porém a sua percepção de esforço vai estar tão alta que provavelmente ele já vai querer parar. Quando eles pararem de fazer atividade física, a gente vai encontrar um cenário bem diferente. Por quê? Nos indivíduos que estão acostumados a realizar atividade física, a dor muscular ela vai ser muito pequena, principalmente no indivíduo bem condicionado, no atleta. No atleta, ele praticamente não vai sentir nada de dor, porque o músculo dele recebeu bastante oxigênio, recebeu bastante sangue, fez vasodilatação de maneira eficiente, tem um bom número de vasos, o calibre dos vasos é maior, ele utilizou de maneira aeróbica os nutrientes e a produção de ácido foi muito pequena. E o pouco ácido que foi produzido foi eficientemente removido. No indivíduo que é desportista, ele até sente alguma dor, pode até sentir alguma dor, tá? Provavelmente mais do que no atleta. Por quê? Ele tem uma eficiência boa para a conversão de energia de maneira aeróbica, consegue transportar o sangue adequadamente, porém não com tanta eficiência quanto o atleta. Agora, já o nosso amigo sedentário, ele passou a maior parte do tempo dessa corrida produzindo energia de maneira anaeróbica, produziu muito ácido, e além disso, os vasos e o calibre desses vasos é pequeno, ele tem poucos vasos com calibre pequeno. Então, a remoção desses ácidos ela é muito ineficiente, então ele termina a prova com nível de glicogênio baixo e com muita dor. Além disso, ele é o que mais transporta peso passivo nessa corrida. O percentual de gordura desses indivíduos é diferente, o percentual de gordura dele é mais baixo do que o desportista e o sedentário tem o maior dos percentuais de gordura. Então ele tem uma massa gorda maior que não ajuda na atividade física, porém prejudica articulações, necessita de uma maior força de contração muscular porque ele simplesmente está transportando proporcionalmente mais peso do que os demais indivíduos. Então, ele está sendo bastante prejudicado pela atividade física que foi proposta. Essa não é a melhor maneira dele perder peso, dele melhorar o seu condicionamento físico, porque ele está se estressando bastante, tem um efeito psicológico importante, porque enquanto os outros estão bem, sorridentes, ele está exausto. Por exemplo, transpirou muito, já que um indivíduo obeso ele tem uma superfície corporal e um volume numa proporção diferente de um indivíduo magro. O indivíduo obeso ele tem um volume proporcionalmente maior em relação à sua superfície corporal do que um indivíduo magro. Então ele produz bastante calor e tem mais dificuldade de dispersar esse calor, portanto ele precisa transpirar bastante. E a desidratação, como a gente vai ver no próximo vídeo, é um dos fatores que provoca a queda de desempenho físico e aumenta o risco, inclusive, de situações críticas como a internação e também de câimbras.